Hoje vamos aprender sobre histórias da arte romana. Você sabia que os romanos foram um dos povos mais guerreiros da antiguidade? Em pouco tempo, eles conquistaram praticamente todas as cidades ao redor do mar Mediterrâneo. Mas o segredo da sua força não foi só a guerra. Foi também o respeito pela cultura dos povos dominados e a integração deles ao império. Isso fez Roma crescer ainda mais. A origem da cidade está ligada a uma lenda muito famosa, a da loba Capitolina. Rômulo e Remo, filhos da princesa Reia Sílvia com o deus Marte, foram abandonados no rio Tibre, mas salvos e amamentados por uma loba. Mais tarde, eles derrotaram o rei Amulio e fundaram Roma, em 753 a.C. Esse mito mostra como os romanos se viam: fortes, protegidos pelos deuses e destinados à grandeza. Mas Roma também herdou muito da cultura dos gregos e dos etruscos. Dos gregos veio o ideal de beleza. Dos etruscos, duas inovações que mudaram a arquitetura para sempre: o arco e a abóbada. Eles admiravam tanto a arte grega que copiavam esculturas e colecionavam originais em suas casas. Aliás, muitas obras gregas só chegaram até nós porque foram preservadas em cópias feitas pelos romanos. E quanto às esculturas romanas? Diferente dos gregos que buscavam a perfeição dos deuses, os romanos valorizavam o realismo. Quando um chefe de família morria, faziam uma máscara de cera com seu rosto para manter viva a memória dos antepassados. E os governantes eram retratados com todas as marcas do tempo: rugas, expressões sérias e austeras, símbolos de poder e responsabilidade. Durante a República predominava essa escultura realista e dura. Já no Império, os retratos começaram a ficar mais idealizados, quase heróicos, como vemos na imagem do imperador Trajano. Você já reparou que, quando pensamos em esculturas gregas e romanas, imaginamos obras brancas em mármore? Na verdade, elas eram pintadas. Só que os pigmentos eram frágeis e desapareceram com o tempo. Ainda hoje, alguns resquícios de cor podem ser encontrados. Outra forma muito importante de expressão em Roma foram os relevos narrativos. Eles contavam em pedra as histórias de batalhas, vitórias e a vida dos imperadores. Um exemplo impressionante é a coluna de Trajano, em Roma. Com quase 40 metros de altura, sua superfície é toda esculpida em baixo relevo. São mais de 20 voltas contando a guerra contra os dácios, como se fosse uma grande história em quadrinhos da antiguidade. Histórias da arte, Roma, pintura e arquitetura. Você sabia que grande parte da pintura romana chegou até nós por causa de uma tragédia? Em 79 d.C., o vulcão Vesúvio entrou em erupção e destruiu cidades como Pompeia. Foi essa destruição que, paradoxalmente, preservou muitos afrescos e nos permitiu conhecer a pintura romana. Mas o que eram os afrescos? Eles eram feitos sobre paredes, aplicando a tinta diretamente em uma camada ainda úmida de gesso. O resultado? A cor se tornava parte da própria estrutura da parede durante séculos. Essas pinturas decoravam os interiores das casas e edifícios, inspiradas nos temas gregos clássicos e helenísticos. Os estudiosos dividem os afrescos romanos em 4 tipos. O primeiro imitava o mármore, criando paredes de luxo sem gastar tanto. O segundo criava ilusões de janelas e profundidade, com cenas do cotidiano e animais. O terceiro era marcado por pinturas delicadas, cheias de detalhes. E o quarto tipo misturava todos os anteriores, como na famosa Casa dos Veti, em Pompeia. Além disso, foram encontrados retratos em miniatura pintados em vidro e até imagens funerárias em sarcófagos. Agora,